Agora está no papel. Rafael Borré, o atacante colombiano, será jogador do Internacional, a gente já sabe. Afinal de contas, hoje um acordo foi assinado. O Inter já ajustou todas as pontas que restavam com a Eintracht Frankfurt e com o jogador. Esse sim do atleta, a gente já sabe há muito tempo que existe. Falta agora é conseguir sua liberação junto ao Werder Bremen. Afinal de contas, o clube alemão está dificultando, mas uma coisa é certa. Borré será do Internacional, resta saber se será agora em janeiro ou se será em junho. Vamos falar muito a respeito disso e também de vários jogadores que apareceram hoje. E eu tô com uma listinha aqui para falar tudo a respeito deles, de jogadores que apareceram como opções. O Inter não vai só atrás do Borré. O presidente Alessandro Barcelos não está na Europa só pelo Borré. Ele promete fazer algumas movimentações, né, para trazer mais jogadores da Europa. Eu vou falar muito a respeito disso, mas antes eu preciso que você se inscreva no canal. Ainda tem muita gente que assiste meus vídeos e que não está inscrito. Por favor, se inscreve no canal, não custa nada, curta o vídeo, também ative o sino das notificações. Vamos falar de Internacional. Rafael Borré assinou hoje o contrato, assinou hoje um acordo para ser jogador do Colorado. A informação que veio do Jarvin, que depois o Vaguinha trouxe, que nós temos a confirmação. Ele assinou este acordo. Agora há pouco, um pouquinho antes de eu gravar esse vídeo, o pai do Rafael Borré, que se chama Ismael Borré Aguilera, falou com exclusividade para o pessoal da revista Colorado. Abraço para o Giovanni lá, que trouxe essa informação, o Giovanni Farioli. Ele trouxe a seguinte fala, o pai do Borré. Tá fazendo um som aí de liquidificador, aí, talvez, aí eu peço desculpas, mas estamos trabalhando aqui. Olha só. Ele disse o seguinte: falta pouco, com o favor de Deus nós nos veremos em breve, afirmou o Ismael Borré Aguilera, e que confirmou o acordo assinado entre as partes, entre Inter e Rafael Borré. O que falta agora é, junto ao Werder Bremen, conseguir a sua liberação. Afinal de contas, ele ainda tem um contrato vigente com o Werder Bremen. Com a Eintracht Frankfurt já está certo, o Inter vai pagar 5,5 milhões de euros pelo atleta para ter ele aqui no Internacional. O Werder Bremen quer uma grana. Algumas pessoas dizem que é 300 mil euros. A informação que o Jairo Vink traz é que é de 340 mil euros. Existe até uma pressão interna, já de alguns dias, para que o presidente pague logo, né? Dê logo aí a grana lá pro Werder Bremen para conseguir liberar esse jogador. Isso está sendo pesado, isso está sendo, digamos assim, trabalhado. E a viagem do presidente Alessandro Barcelos na Alemanha, ela serve para isso. Serve para convencer o Werder Bremen a liberar o jogador agora, em janeiro. O presidente não quer montar time, não digo montar time, mas ele quer reforços em janeiro. Ele quer montar uma base de time já no início do ano. E para isso seria importante que Rafael Borré esteja já nos primeiros meses de janeiro para se ambientar com o clube, para conhecer o Eduardo Cudê, para conhecer o elenco e estar já nas fases decisivas da Copa do Brasil, da Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro já ambientado com o grupo. É isso que o presidente quer. Se ele não conseguir, o Borré virá na metade do ano, tá? Virá lá em julho. Então é uma questão apenas de saber se ele virá agora ou depois. Mas, torcedor colorado, você pode ficar tranquilo. Muitas pessoas ficaram angustiadas com essa notícia desde quando ela vazou, né, por intermédio do JB, repórter bem informado, que é a respeito desse acerto e que de fato sempre existiu esse acerto. O que complicou realmente foi a parte do Werder Bremen, que acabou gerando aí uma instabilidade nas negociações, mas isso não vai impedir o Rafael Borré de ser jogador do Internacional. Afinal de contas, ele assinou esse acordo, né, colocou no papel aí que será jogador do Internacional, e só resta mesmo esperar. É isto. E agora eu digo para vocês, e aí eu já trago aqui, né, um relato do que foi a chegada do Lucas Alário hoje no aeroporto Salgado Filho. Com algumas pessoas dizem que tinha menos, eu calculei mais, um pouquinho perto de 1.000 torcedores lá no aeroporto Salgado Filho. Talvez eu tenha exagerado, não sei, mas tinha muito torcedor. Era 500 para mais, tá? E isso dá conta do que a torcida do Internacional tá esperando desta temporada. Reforços de peso, né? Alário é um reforço de peso, o próprio Borré é um reforço de peso, e outros jogadores para agregar o grupo. E o torcedor colorado está entusiasmado com isso.
Bom, vamos lá, vamos falar sobre outras situações aqui. O Inter tem mais jogadores na pauta. André Ramalho, que é um zagueiro do PSV, o Inter consultou esse jogador, zagueiro de 31 anos, que começou sua carreira no Sub-17 e que atuou muitos anos no futebol austríaco, sempre passando pelos times da Red Bull, né? Red Bull Salzburg, os times da academia da Red Bull e tudo mais. Passou pelo futebol alemão, o Leverkusen, e também esteve lá depois para a Áustria e agora está no PSV Eindhoven. Esse jogador tem um contrato a se encerrar no dia 30 de junho. O Inter se interessou por esse jogador e quer convencê-lo a assinar um pré-contrato. Vamos ver se o Inter consegue trazer esse jogador. Outro jogador que o Inter também procurou, Henrique, lateral esquerdo de 29 anos. Esse jogador foi revelado pelo Vasco da Gama, atuou por muito tempo lá e hoje está no Lyon. Pois bem, o Inter consultou esse atleta, se interessou por esse atleta, mas nós temos uma negativa do seu empresário Carlos Leite ao pessoal da Revista Colorada, dizendo que o jogador nesse momento tem interesse em ficar na Europa. Pois bem, pelo menos a gente sabe que o Inter está atrás de lateral esquerdo. Afinal de contas, já tentou Iago, mas o Iago acabou se acertando para ser jogador do Bahia na metade da temporada, e também o Inter monitora a questão do Alexandre. Esse ainda pode vir, mas é uma situação complicada porque esse jogador tem mercado ainda, mas o Inter está assim observando esse jogador, já tem notícias da Itália dando conta disso. Um jogador que foi oferecido nas últimas horas também foi o uruguaio David Terraz, de 29 anos. Esse jogador foi do Atlético Paranaense, joga na seleção uruguaia, só que não tem jogado com regularidade ou não tem jogado bem lá no Pachuca. Ele tem 11 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. Ele foi oferecido para vários clubes do futebol brasileiro, Palmeiras, outros clubes também, vários clubes, tá? E o Fluminense já fez uma proposta por ele, e ele foi oferecido ao Internacional. Pois bem, se o Inter quiser esse jogador, terá que ou desinchar a questão dos estrangeiros, e logo vou falar a respeito disso, ou, enfim, apostar em mais um estrangeiro. Tá? Nesse momento o Inter não fez uma proposta, o Fluminense já fez uma proposta e sai na frente para ter esse jogador. Se o Inter quiser ele, vai ter que apressar isso, né? Apurar, né? Apressar o passo para conseguir aí vencer a concorrência do Fluminense. E sobre essa situação dos estrangeiros também, eu gostaria de relatar aqui que o Nico Hernandes, tá? Ele está praticamente fechado com o São Lourenço, ele que ficou fora dos últimos treinamentos aí, né, do Internacional. O Inter oficialmente disse que ele foi liberado para resolver problemas pessoais, pois só que o Nico Hernandes, a gente sabe que ele está negociando o seu futuro com o São Lourenço. Ele inclusive trocou de empresário nos últimos dias e talvez até por conta disso que essa situação esteja ocorrendo, justamente para levá-lo ao São Lourenço. O Inter que quer liberar vagas de estrangeiros e o Nico Hernandes sempre foi ficha 1 nesse caso. O Depena é um jogador que também pode sair e segundo o Luiz Carlos Reck, tem sondagens aí do Nacional e do Peñarol, os dois clubes rivais aí do Uruguai. Quem sabe um dos dois podem levá-lo. O que vocês acharam a respeito das notícias? Comentem aqui tudo, tá? Para dar aquela engajada. Eu aguardo vocês amanhã no Café com Fontes às 10 horas da manhã. Valeu!